eu ligar aqui. Pronto. Então, todo mundo está me ouvindo e está visualizando bem a imagem da aula? Sim, Pro. Tá. Nós temos agora, temos 13, 14 alunos agora. Estou eu e a professora Elisaura aqui, certo? Então, nós estamos 11 horas. Só me diz quem é o líder aí da turma. Está aí a líder ou o líder? Eu queria saber de vocês. São 11 horas e 4 minutos. Eu aguardo mais uns instantinhos. O que é que vocês me dizem aí? Pessoal, me fala aí. Oi. Espera mais um pouco, pessoal. Então, a gente aguarda até mais 6 minutos. A gente até 11h10, tá bom para vocês? Certo. Ok. Tá ótimo. Certo. Pro. Oi. É ZAB 2 mesmo, né? É ZAB 2. Ah, é porque tá ZAB 4 aqui em cima. Eu tinha falado, é porque o mesmo link que deu a aula de ESAB 4 ficou, mas é ESAB 2. E mais tarde será ESAB 1. Ok? Ok, obrigada. Nada. Se vocês puderem, gente, colocar, não sei se vocês têm um grupo que possa colocar que nós já estamos aqui, eu vou ficar agradecida. Tá, Pro, vou falar lá. Obrigada. Estou vendo o pessoal entrando aqui agora e lembrando. Rafa Muniz, Giacomi, adoro falar esse nome, Giacomi, acho sonoro. Sempre falei isso para você, né, Giacomi? Ô, gente, interajam com a gente fala e ninguém responde, a gente fica assim, numa... Eu fico arrasada. Já está sem contato, e o único contato, que é o auditivo, vocês não fazem. Cadê, João? Hein, Giacomi? Oi, Pro. Aqui, a senhora adora falar meu nome. Eu sempre disse isso a você, né? Foi. Aquele negócio assim, você sabe que a dentística tem aquele negócio do chique, né? E aí quando você tem que sair assim do Giacomi, eu acho... O outro é Kathleen. Kathleen, eu adoro falar esse nome, Kathleen.
10h08, mais 2 minutinhos. Olha, tirando eu e a professora Elisaura, temos 23 alunos. Quantos alunos nessa turma? Alguém sabe? Não sei não, Pro. Letícia, quem é a chefe? Como é que... Chefe não, a líder? Eu não sei porque eu não sei que semestre é ESAB 4. Eu sou dessemestralizada, Pro. Ah, tá, entendi. Eu só conheço como líder Ézio, mas eu também nem sei que semestre ele é. Ezio está mais adiantado. Pro não era Malu, não, só que Malu acho que saiu. Não sei. E aí... Vocês estão em Salvador, gente? Eu estou no interior. Aqui em Salvador, Pro. Beleza. Então já vai começar a ir para a praia, né, Amandinha? Ó, as coisas já estão evoluindo aqui. Se me der na pinta que eu vou na praia, eu vou. Tomar um sol, faz bem também. Dar uma caminhada na praia, legal. Eu já estou, não digo nem mais que eu estou pálida. Estou doida para tomar. E a senhora, quem é lá, esses bronze todo? Pois é, imagine como é que eu estou. Você vê, quando eu passo aqui, a parede daqui de casa é branca, quando eu passo só vê a roupa. Vou justificar. Está nesse nível. Mas o bom desse era morar perto da praia, Pro. Pois é, mas aqui está tudo cercado. Você não tem noção da a guarda municipal aqui, não. É direto. Eu, como não saio, já tenho uma eternidade, então eu não sei nem como tá as praias. Gente, 11h11. E aí, a gente começa devagarinho? Começa, Pro. Começa, Pro. Então, pronto, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre diagnóstico em dentística, os parâmetros clínicos. Essa aula é interessante e, tanto quanto interessante, ela é extremamente importante, porque nós estamos... Acho que eu vou ligar minha câmera aqui. Eu estou parecendo uma doidinha, viu? Pronto. Aí vocês vão matar a saudade de mim. Bem, versão casa. Então essa aula, a importância dela é exatamente você ter a tomada de decisão, ok? Então, assim, quando você conhece, você identifica alguma coisa ou alguma pessoa, você tem a tomada de decisão. Ou, por exemplo, você está passando na rua e encontra com sua prima. Então, se é uma pessoa que você se relaciona bem, a sua tomada de decisão é ir lá encontrar com ela e falar, sei lá, nos tempos em que vivemos, fazer um contato. Se você não tem um bom relacionamento, a sua decisão é ou passar por ela, ou mudar de calçada, enfim. Mas você tomou a decisão. E a decisão sempre tem que ser a mais correta. Então, a mesma coisa é você identificar, diagnosticar a doença cárie, certo? Então, a doença cárie, ela tem vários estágios e ela pode chegar a você em qualquer um desses estágios. O importante é você identificar a doença, identificar o estágio e ter a correta tomada de decisão. Por quê? Porque nós somos profissionais de saúde. E como nós somos profissionais de saúde, nós não somos tecnicistas, nós somos promotores de saúde.
Então, a responsabilidade de tomar a decisão correta é muito importante, tá? Nós trabalhamos com um tecido que esse tecido ele não se regenera. Por exemplo, esmalte e dentina não há regeneração. Então, uma vez você intervindo ali, não tem volta. Então, eu tenho que ter a tomada de decisão precisa. E para que eu tenha a tomada de decisão precisa, eu preciso conhecer a doença. Então, a princípio, eu já venho te dizendo logo, esses autores colocaram lá, a cárie dentária é a doença bucal mais prevalente na população. Então, a gente hoje vive no século XXI. E essa doença que foi identificada no final do século XIX ainda é muito alta na população, certo? Então, eu preciso conhecer cada dia mais minuciosamente essa doença para que eu possa fazer, volto a frisar, a minha decisão precisa, o meu diagnóstico correto, o meu diagnóstico perfeito. Então, eu começo a falar com vocês do diagrama que foi idealizado por Case. Esse diagrama que foi idealizado por Case, Case falava o quê? Que você, para ter a cárie, você precisa ter um dente suscetível, uma dieta que favoreça e um micro-organismo, tá? Então, Case dizia, se você tiver esses 3 elementos, a junção desses 3 elementos dá a cárie. E por muito tempo isso ficou. Até que veio Newman, e Newman disse assim, não, vamos lá, a gente tem que agregar um outro fator a isso aí, que é o tempo. Então, todo mundo fez, porra, é verdade. Então, se eu tiver comendo um chocolate agora, eu tenho micro-organismo na minha boca, eu tenho uma dieta bastante cariogênica, que é um chocolate, e eu tenho dente. Mas, se eu não deixar muito tempo essa dieta na boca, a cárie não vai acontecer, certo? Então, isso, assim, foi o start, assim, fantástico. Então, eu tenho que permanecer com o dente na boca, porque preciso me alimentar. Eu gosto de chocolate, eu gosto de uma dieta que muitas vezes é cariogênica, certo? E tenho a bactéria que eu não posso deixar a minha boca estéril, certo? Então, o que é que eu tenho que mexer? É no tempo, ou seja, quanto menos tempo eu deixo aquela dieta na minha boca, menos chance eu tenho de ter cárie, certo? Então, a gente diz que dessa forma deve-se considerar o conceito da doença como multifatorial, porque eu tenho esses 4 fatores, e infecto-contagiosa, além de observar isso durante a anamnese. Então, quando eu estou fazendo a anamnese do paciente, eu estou ali perguntando para ele, tá, como é que é, o que você faz, qual é a sua profissão, como é que você se alimenta, quantas vezes por dia você se alimenta, tá? Você come o que, basicamente? E aí, se você perguntar, fala assim, você escova os dentes? Ah, escova, doutora. Quantas vezes? É taxativo, 3. Porque ele já ouviu que você deve... Aí você fala, que bom. Que horas você escova esses dentes? Depois do café, depois do almoço, depois da janta? Sim, mas qual o tempo? Você acabou o café, você corre, escova. Ah, eu corro, escovo. Tá, então você tem que fazer o seguinte, você acabou o seu café, você dá pelo menos uns 30 minutinhos, é o tempo que você está tirando o seu café ali, arrumando coisa, e depois você vai escovar os dentes. E aí você fala, como é que você escova o dente? Então, isso tudo na anamnese você tem que ir colhendo, como diz o ditado popular, você tem que ir comendo pelas beiradas, porque você não pode induzir a resposta a ele, você tem que ir por fora e perguntando. Então, o diagnóstico já inicia na anamnese, certo?
voltando para vocês, eu queria dizer para vocês que, tanto eu como a professora Elisaura, a gente fez essa aula baseado em um artigo, e a gente vai disponibilizar para vocês no portal esse artigo também, além da aula, certo? Então, vamos lá. O que eu preciso saber na disposição da minha cárie? Eu sei que a minha cárie de superfície oclusal, na minha cárie de superfície de cicatrículas e fissuras, a lesão se apresenta de forma diferente do que a minha cárie em superfície lisa. Então, vocês vão ver aqui, essa superfície lisa, como é aqui na proximal, poderia ser também na vestibular, ou na lingual, não importa. O que eu tenho que saber? Que essa cárie, ela é muito mais extensa do que profunda, diferente dessa outra aqui, que ela se apresenta mais estreita e mais profunda. Isso porque, devido à disposição dos prismas de esmalte, então o que vai acontecer? Eu vou ter uma base com os cones superpostos pela base. E na superfície lisa, eu vou ter os cones que vão estar base contra a superfície lisa. Tá correto, gente? Vocês estão entendendo até aí? Alguma dúvida até aí? Não, Pro, tá ótima a aula. Pode continuar. Pronto. Então, isso aqui, por que eu tenho que saber isso? Porque eu tenho que saber que as cáries de cicatrículas e fissuras, muitas vezes, elas podem aparecer ali, aquele furinho, e de repente, quando você coloca, faz puf, aí você cai no vácuo e tem aquela cárie enorme, certo? Então, isso eu preciso saber. E eu tenho que saber aqui que eu posso, às vezes, por ela ter uma abertura pequena e ela ser profunda e estreita, eu posso ter um acesso por vestibular e poupar, dependendo da onde se localiza, a minha crista marginal, tá? Então, Oi, alguém chamou? Foi eu. Isso dá para ver na radiografia, né? Dá para ver na radiografia. Dá para ver na radiografia, certo? O que eu preciso saber, então? Então, isso aí é uma tomada de decisão. Como é que eu vou tratar? Será que aqui eu daria para poupar essa minha crista marginal e entrar por vestibular? Não sei, eu tenho que ver onde é meu ponto de contato. Essa aqui tem mais de 2 milímetros, tem mais de 2 milímetros, joia. Eu posso poupar, porque, afinal de contas, a minha crista marginal é uma estrutura que dá força ao dente, é uma estrutura de reforço do dente, certo? Então, é uma tomada de decisão para o tratamento. Outra coisa, eu sei que ela é estreita aqui, e quando ela se apresenta dessa forma aqui, eu vou olhar e vou fazer assim, não, a cárie está aí, mas eu não vou abrir. Eu preciso ter a mínima intervenção e a máxima preservação. Se eu encontrar essa imagem aqui na radiografia, tem cárie? Tem. Tem uma desmineralização? Tem. Tem cavidade? Talvez uma porosidade maior do que o normal. Eu vou intervir de que forma? Cadê a minha tomada de decisão? Eu vou abrir? Não, eu não vou abrir. O que eu vou fazer? Hoje tem muitos outros tratamentos. A gente pode até bolar uma aula para vocês. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma infiltração, usar um infiltrante e essa cárie não vai se desenvolver e eu não vou abrir, certo? Então, tem um artigo. Oi? Não vai abrir por quê? É porque você está falando que está muito baixo. Não entendi. Não vai abrir porque está no esmalte? Não vou abrir porque está no esmalte, não vou abrir porque eu não tenho uma cavidade, não vou abrir porque isso aqui eu posso remineralizar, não vou abrir porque eu posso aqui colocar um infiltrante e esse esmalte vai continuar rígido. Entendeu? Quem falou? Não, foi Letícia. Viu, Letícia? Então, por todas essas
razões. Então, hoje, eu tenho que ser sempre preservadora. Assim como eu preservo o meu planeta, que eu reciclo o meu lixo, eu tenho que preservar a minha estrutura dental. Então, você fala assim, professora, mas assim eu não vou ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, porque você vai fazendo prevenção. A sua consulta custa dinheiro. E se isso aqui eu tiver que fazer um uma infiltração, eu vou cobrar o meu trabalho ali. Eu estou ajudando o meu paciente. E o seu paciente, ele vai depositar total confiança em você. E não tem nada mais caro do que confiança. Quando o paciente tem confiança em você, você traz ele para você. Ele nunca mais lhe deixa, certo? E você cumpriu o seu papel de um promotor de saúde, certo? Tá claro, pessoal? Tá, Pro. Então vamos lá. Quais são os métodos diagnósticos de cárie? Vocês vão ver no artigo que vocês receberam que ele vai aqui. Eu posso ter o exame visual, o exame tátil, a separação dental, câmeras intraorais, exame radiográfico, diodo fluorescente, transiluminação por fibra ótica. Cada um desses tem a sua especificidade, cada um desses tem a sua forma de ver. Uma coisa que eu falo para vocês com muita segurança: o ideal é você associar esses métodos. Nunca confie num método só. Nunca confie em exame visual apenas. Associe ele a um exame tátil. Exame através de separação dental, se for necessário. Faça sempre a combinação, porque você vai ter mais foco, você vai ter mais certeza, você vai ter uma resposta bem real, certo? Então, a gente vai ver cada um desses e a gente vai ver que, de acordo com que você vai lançando mão, você vai tendo maior valor agregado, dependendo do que você tiver que investir, certo? Então, vamos lá. O exame visual, o exame tátil. O que seria isso? É exatamente o que a gente faz na escola, tá? A gente precisa chegar lá e olhar o paciente e visualizar aquela região. Você está fazendo um exame visual, imagine só. Você está fazendo um exame visual, você tem ali a superfície oclusal, a superfície vestibular, lingual, proximal, você tem a bochecha, você tem lábio, você tem língua, você tem palato, você tem saliva, muitas vezes tem biofilme, então é muita coisa chamando atenção, certo? Gente, eu estou com uma obra aqui em casa, está atrapalhando vocês o barulho? Não, Pro, não tá atrapalhando, não. Tá. Então, olha aqui. Eu preciso eliminar. Então, assim, professora, então vamos fazer um isolamento absoluto? Não, não precisa isso, tá? Mas a gente pode eliminar as coisas que estão nos atrapalhando. Então, o que eu preciso ter ali? Um campo limpo. Se eu preciso ter um campo limpo, eu vou fazer o quê? Uma profilaxia. Então, eu vou usar uma pasta profilática, eu vou usar uma pedra pómez com uma escova. Eu tenho que deixar aquela superfície limpa. Isso é fundamental. Outra coisa que eu tenho que ter é uma boa iluminação. Aquela área, a cavidade oral é pequena, certo? Então, eu tenho que ter uma iluminação ali direta e forte. Então, eu vou fazer uma profilaxia e eu vou ter que ter também instrumentais. Então, basicamente, eu tenho que ter um jogo clínico, certo? E aí, eu vou usar o que mais? No jogo clínico, eu sempre tenho que ter
uma sonda, eu sempre tenho que ter um espelho e eu sempre tenho que ter uma pinça. Só que para o meu exame tátil visual, eu tenho que ter uma outra instrumental. Então, vamos lá. Primeiro eu quero saber, a lesão inicial da cárie é uma mancha branca. Então, se eu tiver uma mancha branca, eu tenho uma lesão inicial da cárie. Professora, toda mancha branca é uma lesão de cárie inicial? Não. Não. Então, eu tenho que saber identificar. Por exemplo, uma fluorose é uma mancha branca, certo? Uma melogênese imperfeita pode aparecer como uma mancha branca também. Só que eu tenho que identificar e saber quando é uma, quando é outra, tá? Se você fala assim, e como é a fluorose? Eu tenho que ver se ela está em todos os dentes, se ela tem uma aparência de chumaço, de algodão, certo? Aquela parecendo nuvem. Isso aí está mais para uma fluorose, se ela está em todos os dentes. Mas a lesão de cárie pode aparecer em vários dentes, sim, mas geralmente ela não aparece nos homólogos. Então, são coisas que a gente precisa saber para poder identificar. Então, eu sei que eu tenho uma mancha branca, ela pode estar ativa e ela pode estar inativa. Como é que seria isso? Uma mancha branca ativa. Eu troquei aqui. Não, tá certo. Eu troquei aqui. Troquei, gente, me perdoem. Onde você está lendo aqui, ativa e inativa, tá? Então, ouçam o que eu vou falar. E uma mancha branca ativa, ela tem uma superfície rugosa. Como é isso? Primeira coisa, eu limpei meu dente, eu vou secar. Seco bem. Se essa mancha não refletir a luz do refletor, está me dando indícios de que ela é ativa, certo? Vocês me permitem só eu colocar aqui para vocês não só um minutinho. Eu vou Pode corrigir logo, trocar. porque senão vocês vão confundir, tá? Tá. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa só eu compartilhar para vocês. Espera aí. Apareceu? Apareceu? Pronto. Peço desculpas aí por esse incidente aí, viu? Certo. Então a mancha branca ativa, ela tem uma superfície rugosa. Então, quando você joga o jato de ar, ela não vai refletir o brilho. E se você passar um instrumental suavemente sobre ela, é como se ele tivesse umas depressões. É muito sutil. Por isso que você tem que, quando passar o instrumental, passar suavemente, certo? Então, ela é opaca, ela não reflete a luz do refletor e, geralmente, ela tem o biofilme associado a ela, certo? A mancha branca inativa, a superfície dela é lisa, tá? Ela tem um brilho superficial. Quando você seca e joga a luz, ela reflete essa luz e ela tem a ausência de biofilme. Então, geralmente, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer para vocês. Olha, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter um molar, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu coloco uma mancha branca. Então, se a mancha branca... Olha, aqui seria a gengiva, ok? Ó, a gengiva. Para vocês entenderem direitinho isso aqui. Se a mancha branca, ela tiver aqui, ó, próximo à gengiva, e ela tiver
com o biofilme associado, isso é característica de uma mancha branca ativa. Ela está próxima à gengiva e com o biofilme aí. Se você olhar outro dente, e esse dente pode ser o mesmo molar, tá? E aí, vamos ver aqui. Essa mancha branca já aparece aqui, ó, longe da gengiva. Isso aí é uma característica de inatividade. O que quer dizer isso? Que o dente, quando estava erupcionando, esse paciente foi acometido, sofreu da doença cárie, foi no dentista, o dentista orientou ele, e aí essa superfície, essa mancha remineralizou, não teve mais nada, mas aí o dente continuou erupcionando e a mancha ficou lá, porque a mancha não sai, certo? Tá entendido isso, pessoal? Sim, Pro, entendi. Pronto. Então, vamos lá, continuando. Então, vocês já entenderam como é a lesão inicial e como se identifica, se ela é ativa ou se não é inativa. Se ela está ativa e não houve ainda abertura da cavidade, nós podemos tratar remineralizando esta mancha. E aí essa cárie não vai progredir. Professora, a mancha vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. Mas ela vai ficar inativa e o esmalte está íntegro. E vamos para frente, certo? Então, no exame tátil, eu vou usar que instrumental? Uma sonda exploradora? Jamais. A sonda exploradora, muitas vezes, é responsável por abrir cavidades onde não existiam. Então, jamais. O que é que eu vou usar? Eu vou usar uma sonda OMS, ok? Então, é esse instrumental que eu vou usar para o exame tátil visual. Jamais eu utilizo a sonda exploradora. E isso você vai encontrar nos artigos científicos uma unanimidade. Então, por muitos anos, persistiu a ideia de que o fato da sonda ficar presa na superfície oclusal era sinal indicativo da presença de cárie. Esqueça isso. Esqueça isso. Você imagine uma ponta dessa, super fina, entrar numa fósfora, ela vai prender muitas vezes. E aí você pode gerar uma fratura de um esmalte que está desmineralizado, mas que não está cavitado, e formar uma cavitação, certo? Então, em função do avanço do campo da cariologia, o uso dessa prática tem diminuído, em virtude da possibilidade de se danificar a integridade da superfície desmineralizada do esmalte, certo? Então, esses autores, eles falam isso, eu corroboro completamente com isso. Então, eu preciso entender de anatomia dental, eu preciso entender de fisiologia para saber fazer um correto diagnóstico. E olhe que eu vou chamar a atenção disso direto. Não vamos usar sonda. E a sonda OMS eu vou passar com suavidade. Cada vez que eu passo mais leve, mais sensibilidade eu tenho para identificar depressões. Olha aqui, eu fiz aqui um print de um livro para vocês entenderem. Você olha aqui e vê esse suco está pigmentado, tá? Isso é indicativo que tem a cárie? Pode ter uma lesão inicial, como tem aqui, ó, onde houve uma desmineralização. Eu vou abrir? Não, jamais. Não vou abrir. E vocês vão se chocar com um slide posterior a esse. Por que eu não vou abrir? Porque tem desmineralização? Tem. O tecido está rígido? Está rígido. E eu vou fazer o quê? Eu posso fazer uma infiltração, eu posso fazer um selamento com ionômero de vidro, eu posso fazer uma terapia com flúor,
e remineralizar essa área. Então, tem um artigo científico que eu acho que eu tenho, que eu posso até disponibilizar para você, que chama assim: e se fosse sua filha? Toda vez que você for atender um paciente, você vai fazer o diagnóstico e você vai dizer: e se fosse a minha filha, eu faria o quê? E aí tudo muda de visão, né? O golpe de visão, muda o jeito de você ver as coisas. Vamos ver esse aqui. Esse print é de um livro de cardiologia, onde você tem aqui, olha, uma microcavidade, tá? E aqui o autor fala, você está vendo uma ampliação imensa. Isso aqui é quase que microscópico, certo? Tem uma dentina aqui? Tem. Essa dentina está desmineralizada? Está. Eu preciso intervir? Volto a dizer, não. Eu posso certamente fazer terapias aqui de recuperação, tá? Olhem bem, eu estou falando isso para vocês numa área extremamente aumentada. Então, muitas vezes, nós cometemos iatrogenia sem necessidade. Se eu fizer aqui, ó, preencher isso aqui com um selante ionomérico, eu salvo esse dente, certo? Então, o que eu estou falando para vocês é mínima intervenção, máxima preservação. Olha aí, um suco pigmentado. Essa foto é para chocar. Eu vou passar um cortante rotatório nesse dente. Isso é cruel, certo? Então, aqui eu tenho um suco desmineralizado, um suco que, após a desmineralização, ele pigmentou. Claro, se você faz depósitos de alimentos pigmentantes aqui, pigmentou. Eu vou abrir? Não. Eu vou limpar, eu vou infiltrar, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou deixar o meu tecido sadio, porque nem com células tronco nós conseguimos refazer o esmalte, certo? Pense que toda essa estrutura aí precisa ter um arcabouço. Se não tiver arcabouço, célula tronco não regenera o órgão, tá? Aí eu tenho essa visão. Ah, professora, então eu não vou intervir. Eu vou chegar aqui e vou olhar e eu vou associar ao meu exame visual um outro exame para me dizer se tem. Tem cárie aqui? Tem. Tem cavidade aqui? Tem. Ela está ativa ou inativa? Vou identificar. E a partir esse diagnóstico, eu tomo a minha decisão. Gente, vocês estão tendo clareza do que eu estou falando? Vocês estão concordando, discordando? Vamos debater para a gente poder ganhar, porque vocês às vezes podem ter uma decisão. Entender? Vocês estão entendendo? E no caso dos pacientes que se sentem incomodados com as cicatrículas e as fossas escurecidas, e aí? Excelente pergunta. E aí? E aí você vai conversar com ele e falar tudo isso que eu lhe falei. Olha, existe, seu dente está sadio, existe. Teve um momento que você teve cárie, mas você já recuperou. Esse seu tecido não vai evoluir. Isso que está manchado aí não vai evoluir. Mas vamos lá, é uma atriz de novela, é um apresentador de telejornal, fala assim, não, eu quero, eu assumo. Você explicou a ele tudo, eu quero, eu assumo. Tá bom. Você pega o prontuário dele e fala e coloca assim: foi explicado, o paciente não tinha cárie no local, você delimita o local, especifica tudo, mas ele falou que por uma questão estética, em relação ao trabalho, a isso, aquilo, ele quer que seja substituído aquele
aquele tecido sadio por um material restaurador. E ele aí assina, ciente, pronto. Tá correto? Eu respondi a sua pergunta? Obrigado. Nada, meu bem. Vamos lá. Então, aí eu estou continuando. Esses autores aqui, olha, Ekstrand e colaboradores falaram: quanto maior a opacidade do esmalte na superfície oclusal, maior é o trauma desenvolvido pela sonda exploradora. Veja bem. Ou seja, esse instrumento poderá favorecer o surgimento de cavidades a partir de uma lesão inicial. Veja bem, você tem uma superfície opaca, isso quer dizer desmineralização. Ah, professora, por que a superfície opaca ela quer dizer desmineralização? Porque toda vez que você desmineraliza, você muda o índice de refração da luz e por isso que ela fica opaca. Então, quando você remineraliza, ela continua opaca, continua porque ela perdeu estrutura ali, certo? A sondagem não aumenta a fidelidade do diagnóstico e ainda pode causar iatrogenia. Concordo plenamente. Por isso, eu tenho que pegar uma sonda de ponta romba, que é a nossa OMS. E mesmo com a OMS, eu tenho que passar suavemente sobre a superfície do dente. Gente, acho que eu vou invadir um pouquinho o horário de vocês. Deixa eu correr um pouquinho. Então, Leão Filho e Souza, eles disseram: entre as desvantagens do uso da sonda clínica, pode incluir sua baixa sensibilidade e a possibilidade de transferências de micro-organismos cariogênicos de um sítio para outro. E, por fim, a mais importante de todas, a possibilidade de quebrar a integridade da superfície de uma lesão incipiente do esmalte. Então, vocês viram, já apresentei 3 pesquisadores que corroboraram com a mesma coisa, tá? Outro método de diagnóstico e que é bastante eficaz é a separação dental. Então, muitas vezes a gente pode lançar mão de separar dentes e eu digo a vocês, a melhor forma é a separação imediata, é aquela que você coloca a borrachinha e vê numa sessão seguinte, certo? Porque aí você vai conseguir, olha aí, dente anterior, dente posterior, e você vai muitas vezes ter um acesso direto a essa lesão e você vai poupar de perder algumas paredes. Então, se eu fizer aqui, eu vou fazer uma restauração na proximal, vou garantir a minha palatina e vou garantir a minha vestibular. Outra forma é a câmara intraoral. Gente, se eu começar a correr, qualquer coisa, me fala, professora, para aí para falar. Então, a câmara intraoral é um método muito interessante que eu posso ter essa, que eu coloco a câmera na boca e a imagem é mostrada num monitor grande na frente do paciente, ou eu posso colocar dessa forma, que é uma câmera que traz um monitor pequenininho, mas fica em acesso ao paciente. É um método muito interessante, é um método que para marketing, inclusive, é muito interessante, o paciente está ali vendo, está acreditando no que você está falando, certo? Agora, ele agrega valor. Então, ela auxilia o profissional no diagnóstico das lesões de cáries, principalmente em regiões de difícil acesso em dentes posteriores, através do aumento da imagem dos sítios em questão. Santos e Santos, aqui eles falaram, a microcâmera poderá ser usada como coadjuvante do diagnóstico. Então, ela por si só não vai valer o diagnóstico, tá? Controle das lesões incipientes para auxiliar na indicação de selantes oclusais e também na educação e motivação do paciente. Para a educação e motivação do paciente é fantástico. E o Santos ainda fala,
Nos estudos de Romano e Campos e Cordeiro em 2000, então, de 95 até 2000, a microcâmera apresentou maior sensibilidade e menor especificidade. O que quer dizer isso? Que ela mostra, olha, aqui tem alguma coisa errada, mas ela não é tão específica para dizer, olha, tem cavidade, não tem cavidade, aí a gente tem que lançar mão de um outro método, quem sabe uma radiografia, certo? Na prática clínica, esse método não tem sido muito utilizado em função do custo do aparelho. Então, nem todo mundo pode ter uma câmera no seu consultório. Então, hoje, a gente já tem esses aparelhos bem mais... Hoje, acho que você compra uma câmera intraoral numa faixa de 3.000, por aí, certo? Para a época, era bem mais caro, mas hoje a gente já consegue agregar menos valor comprando um material desse, tá? E aí o nosso famoso exame radiográfico. Então, a gente tem a radiografia periapical, a gente tem a radiografia interproximal. Para cáries oclusais e cáries proximais, a bite wing é fundamental, certo? As radiografias periapicais, a gente usa mais em dentes anteriores para diagnóstico de cárie. Para diagnóstico de cárie em posterior, não é muito utilizado. Eu estou olhando aqui, ó, e estou vendo que tem alguma coisa aqui diferente. Eu tenho um material restaurador e aqui uma área radiolúcida. E essa área radiolúcida, ela tem uma profundidade, então já me chamou a atenção. Então, a partir de uma radiografia como essa aqui, eu posso pedir uma interproximal, porque aí eu vou ter certeza se tem profundidade, se tem, qual é a profundidade dela, qual é a extensão dela, certo? Chama atenção para vocês esse outro, tá vendo? É uma radiografia interproximal. Esse paciente foi para mim e falou, doutora, eu estou com uma radiografia aqui, eu queria que a senhora me confirmasse que eu tenho um bloco, né? Eles chegam assim dizendo um bloco, eu tenho um bloco, e aí tem uma imagem aí, a senhora concorda que é uma cárie? Eu primeiro olhei todo o ângulo cavo superficial. Era um lei antiga, tá? E aí eu vi que estava todo vedadinho, muito bem adaptado. Ela fez, porque eu fui para um dentista e ele disse que eu tinha que remover esse bloco, porque eu tinha uma cárie embaixo do bloco. Aí eu olhei e falei assim, olha, tá difícil. Comecei a examinar o dente como um todo. E o que eu vi? Que ele tinha uma abifração por vestibular. E essa abifração por vestibular me dava uma diferença de... Pense bem, eu estou aqui com o vestibular, tem uma cavidade. Então, quando o feixe vem aqui, nessa cavidade, ele vai passar, quando ele chega na densidade da dentina aqui, então vai ser, se aqui não tinha cavidade, aqui não tinha cavidade, aqui não vai aparecer, aqui não vai aparecer. Ou seja, isso aqui não era uma cárie, é uma imagem da abifração, certo? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? O diagnóstico deve ser preciso. O exame radiográfico é utilizado como método auxiliar no diagnóstico da cárie. Falou para a gente Santos e Santos, em 2003, certo? Em 2009, em 1992, e foi corroborado por Schutz em 97, ele disse que em países que apresentam baixos índices de cárie, as radiografias têm sido utilizadas como método auxiliar de diagnóstico de lesões interproximais e lesões ocultas de dentina. Então, o exame radiográfico ele tem que ser associado ao exame clínico, por exemplo, certo?
Nós temos também radiografias digitais, que são muito utilizadas hoje. Então, nas radiografias digitais, as películas radiográficas elas são substituídas por sensores radiográficos que levam a imagem diretamente ao computador. Isso é muito bom. Por quê? Porque no computador você pode aumentar a imagem, você pode manipular, aumentando ou diminuindo não é a densidade, o contraste dessas radiografias, e você pode ajudar muito na identificação da cárie. Tá? Então, aqui esses autores, em 94, ressaltaram que as películas interproximais são confiáveis para o diagnóstico de lesões de cáries oclusais de dentina. Então, se eu chegar, a interproximal vai ser muito mais fidedigna do que a periapical. Romano, em 95, em seus estudos, ele disse que o exame radiográfico foi superior em comparação à inspeção visual no diagnóstico de cárie em dentina. E esse, eu chamo a atenção, o radiográfico interproximal. Já esses autores, em 95, falam que a grande dificuldade da detecção através de radiografia de lesões oclusais em esmalte ocorre devido à superposição da superfície vestibular e lingual. Ou seja, você tem um tecido denso, que é o esmalte, então quando você coloca tanto o esmalte como a dentina, o feixe de luz, se é uma imagem pequena, se é uma cárie pequena inicial, você vai ter muita dificuldade de examinar, de identificar na radiografia, tá? Então, o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade na detecção de cárie dentinária, entretanto, baixa sensibilidade na detecção de cárie de esmalte, justamente pela superposição, por exemplo, das cúspides, para você ver uma grande superposição de tecido mineralizado, que aí não vai dar para você identificar, tá? Já esses autores dizem que a detecção radiográfica da cárie, a técnica mais indicada é a bite wing, que corroborou com os outros pesquisadores, também conhecida como interproximal. A radiografia interproximal permite uma melhor estimativa da profundidade mais sensível às cáries proximais e oclusais em dentina do que nas inspeção clínica isoladamente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: na radiografia interproximal existe o efeito que vocês já devem ter tido isso lá em PROP, que chama o efeito burnout, que é isso aqui, por exemplo, que é quando você termina bruscamente o esmalte, você chega ali no cemento, então você acaba o esmalte e começa o cemento. Então, o feixe que passa no esmalte, ele acaba bruscamente. Então, ele dá uma imagem radiolúcida que muitas vezes é confundida com cárie. Então, quando você vê isso, se você tem dúvida, passe a sonda suavemente para ver se realmente tem uma cárie ali, tem uma cavidade ali, tá? Então, vamos ver o que é a diodofluorescência. É um aparelho a laser que você usa para identificar a cárie. Então, o laser fluorescente para detecção de lesões de cárie foi inicialmente testado no início da década de 80 por esses autores aqui, tá? Que verificaram melhores resultados do laser quando comparado às radiografias interproximais. Então, aqui está o aparelho, ele tem essa sondazinha, tá? Então, a tecnologia desse aparelho faz com que a detecção de cárie seja feita, né, pela diferença de fluorescência. Então, quando você coloca, se você tiver uma diferença de fluorescência, isso quer dizer que o esmalte é
é ígido ou ele está desmineralizado. Então, como é que se dá para você saber se ele está ígido ou se ele está desmineralizado? Como é essa diferença? Então, o laser ele vai trabalhar num comprimento de onda de 655 nanômetros, tá? Então, quando ele capta essa onda aqui, se ele vai dar um resultado aqui, que é um resultado numa escala numérica de 0 a 99. Então, você coloca esse aparelho no dente e ele vem aqui, por exemplo, deu 35. Isso quer dizer o quê, professora? Que quanto maior o número que aparece nesse visor, mais profunda é a lesão de cárie. Então, se deu 35, é uma lesão baixa, então talvez seja uma lesão que você ainda recupere com um tratamento conservador. Se for, por exemplo, 99, é uma lesão de cárie que está estabelecida. Tá entendido aí, pessoal? Entenderam como é? Sim, Ok, Pro. então a gente tem transiluminação por fibra ótica, que é também chamado de FOT. É um aparelho que ele joga luz, então você vai passar esse aparelho pela lingual do dente e ele vai fazer uma transiluminação. Como é que vai aparecer? Olha aí, aqui ele está mostrando que aqui, olha, você pode ter uma cárie aí. Por que eu digo que pode ter? Porque essa mancha pode apresentar também, sei lá, com um defeito de esmalte, certo? Então, aqui você chama atenção, você vai lá e observa, tá? Então, ele identifica o tecido cariado através da transmissão de luz. É muito importante esse aparelho com cáries interproximais, tá certo? Então, vamos lá. A estrutura desmineralizada do dente apresenta índice de transmissão de luz diferente do índice do tecido rígido. Olha aqui na proximal, tá? Então, a porosidade do esmalte afeta o índice de transmissão de luz, que fica mais baixo que o esmalte sadio, produzindo um sombreamento de aspecto acinzentado e opaco. Nas lesões de dentina, o sombreamento assume uma coloração marrom alaranjada. Então, olha aqui, gente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que existe uma desmineralização. Tem cárie? Tem. E tem cavidade? Não me parece. Então, eu tenho que associar um outro exame, por exemplo, um exame tátil, para verificar. Posso chegar e colocar uma borrachinha aí, separar esse dente e ver se tem cavidade. Se não tiver, eu trato como métodos terapêuticos de remineralização. Se tiver um início de uma cavidade, de um desmoronamento, de um fragmento de esmalte, eu posso ir para a infiltração e usar infiltrantes, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, esse aparelho que estava no início, quando eu coloquei, pode ser, existem alguns fotopolimerizadores, o da SDI, que ele vem, você compra o polimerizador e ele vem com uma ponta que você troca, que é um aparelho de transiluminação, e você pode utilizar isso na sua clínica. Então, você compra um aparelho fotopolimerizador que ele vem com um contra-ângulo de identificação também, bastante interessante. Então, Leão Filho e Souza disse o seguinte, que o desempenho do FOT para a detecção de cárie de dentina, imediatamente abaixo da junção amelo-dentinária, é superior àquele obtido pelo uso da técnica de radiografia interproximal, justamente por causa do efeito burnout que eu falei para vocês, tá? Então, concluindo, eu não vou tomar muito tempo de vocês, estava preocupado. Concluindo, Santos disseram que o método de inspeção tátil com o uso do explorador é considerado antiquado e deve ter seu uso desencorajado. E eu sou uma fiel desencorajadora disso. Assim, ressalta-se que o exame deverá se estender a todos os elementos dentários da cavidade bucal, bem como as suas estruturas de suporte.
Os métodos avançados de detecção de cárie dentária vêm sendo desenvolvidos e complementando-se aos convencionais, o que permite a detecção de cárie em seu estágio mais precoce, possibilitando assim um tratamento mais conservador. Lembrando aquilo, eu tenho que chamar isso a atenção, porque e se fosse a minha filha? Eu queria o melhor, não é não? Entretanto, é difícil predizer qual método pode ser aplicado em todas as situações com sucesso e segurança. Concordo com ele, mas eu tenho que conhecer a doença, conhecer a anatomia dental e saber quais os métodos estão disponíveis para mim e lançar mão deles. Em caso de dúvida, não abre. Esse já foi. Assim, é necessário que o cirurgião dentista tenha um conhecimento atualizado e o domínio desses métodos, de maneira que possa avaliar e selecionar o que melhor adapta às suas necessidades para fins de diagnósticos, tá? Então, isso foi um punhado de autores que traz isso aqui para vocês. Então, sempre, gente, sempre, diagnóstico correto é poupar o meu paciente, é sucesso do tratamento, ok? Não vamos de jeito nenhum ficar abrindo tudo quanto é suco pigmentado, certo? O importante é que a combinação de métodos resulte em um diagnóstico preciso, tanto quanto a profundidade da lesão cariosa, quanto a sua atividade. Eu grifei aqui, ó, com combinação de métodos que resulte em diagnóstico preciso. Eu sou responsável pela saúde do meu paciente. Eu sou responsável por aquele dente que ele confiou a mim um correto diagnóstico e um correto tratamento. Um diagnóstico correto garante 50% do tratamento. Então, eu digo para vocês, por favor, tenham domínio da anatomia dental, tenham domínio de um conhecimento da doença cárie e façam um correto diagnóstico, certo? Então, eu trouxe para vocês essa mensagem. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Fernando Pessoa, e assim, é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Vocês estão iniciando a travessia para uma vida profissional. E aí eu digo, estamos juntos nessa travessia. O que depender de mim, da professora Elisaura, na dentística, nós estaremos com vocês. Eu quero saber se ficou alguma dúvida para vocês da aula. Não, Pro. Todo mundo entendeu, todo mundo. O diagnóstico, a responsabilidade que nós temos como promotores de saúde para fazer um correto diagnóstico, ficou claro para vocês? Ficou, Pro. Sim. Chamo a atenção de vocês para isso. Um diagnóstico correto garante 50% do tratamento. Eu encerrando aqui a aula, não quer dizer que vocês não possam nos procurar de maneira nenhuma mais, certo? Vocês vão ler o arquivo que nós vamos disponibilizar no portal e, em dúvida, podem nos procurar para que o que vier de dúvida a gente possa discutir e tentar finalizar essa dúvida, certo? Podemos fechar aqui a Certo, gravação? Pro. Pode finalizar a gravação? Sim, Pro. Pode sim. Senhora Elisaura, por favor, faça essa gentileza de finalizar a gravação. Tirei, Pronto. parei.